Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, pela segunda vez, eu trago uma novelinha americana aqui para o canal. Da outra vez eu trouxe A Volta do Parafuso, de Henry James. Hoje eu trago uma obra escrita no século XIX, mais ou menos em 1850, por um dos maiores escritores americanos e mundiais, autor de um clássico absoluto da literatura mundial, que é Moby Dick. Mas a obra que eu trago hoje é menor em tamanho, em quantidade de páginas, mas não na intensidade, na genialidade e até mesmo nos enigmas que ela carrega. Estou falando do grande escritor Herman Melville e a sua novelinha atemporal chamada Bartleby, o Escrivão. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que muita gente considera Bartleby, o Escrivão, como um conto, por ser extremamente curto. Ele tem, no máximo, 50 páginas, ou um pouco mais de 50 páginas, depende da edição que você tiver. Mas, na verdade, trata-se de uma novela e não de um conto. Porque o conto, você sabe, e nós já vimos aqui no canal, tem uma única célula dramática, ou seja, apenas um clímax, e sempre no final, o que não é o caso de Bartleby, o Escrivão, que tem vários pontos altos. Outra característica é que o conto tem sempre pouquíssimos personagens. Existem contos em que existe apenas um personagem. Mas aqui em Bartleby nós temos pelo menos 3 personagens importantes. Bem, e sobre o que então fala essa curtíssima história, mas muito enigmática? Vamos começar pelo subtítulo, que eu não havia mencionado. Eu tinha dito que o nome da história é Bartleby, o Escrivão, mas existe um subtítulo, que é Uma História de Wall Street. Wall Street, você sabe, é um local que existe de verdade nos Estados Unidos. É o nome de uma rua, como o próprio nome já diz, Wall Street, a Rua do Muro. Uma enorme rua que acompanha um igualmente enorme muro. Mas estamos falando de Herman Melville, então os nomes não podem passar batido. Tudo é muito carregado de vários sentidos, várias metáforas, como nós veremos a seguir. E a história é muito simples. Nós temos aqui um narrador personagem que narra em primeira pessoa e, você sabe, nós já vimos aqui que quando o personagem narra em primeira pessoa, nós não devemos confiar totalmente nele, porque ele apresenta as coisas de acordo com a visão dele, com a interpretação dele, através do ponto de vista dele. Então, já tenhamos cautela com esse narrador, que, aliás, não é o Bartleby, é um conhecido do Bartleby. Isso é muito curioso. Me lembra, por sua vez, um outro clássico americano que viria a ser escrito muitos anos depois, porque é uma obra moderna, do Fitzgerald, que é O Grande Gatsby. Lá nós também temos a história desse Gatsby, que traz o nome do livro, mas que não é o narrador. Quem narra a história do Gatsby é o vizinho do Gatsby. A mesma coisa acontece aqui. O Bartleby, o escrivão, é um conhecido do narrador. Esse narrador que tem como profissão ser advogado. Ele trabalha num prédio, ele tem 2 empregados. E, gente, eu vou comentar brevemente sobre esses elementos, porque são todos muito simbólicos. O que acontece? Esse narrador ele sobe de cargo de maneira que ele tem mais serviço a ser feito. Então, ele faz o anúncio de que precisa de mais uma pessoa para trabalhar. Ao que aparece o Bartleby, uma figura meio apática, meio fraca, meio esguia, curvada, mas que aparenta, desde o começo, ser muito honesto. Ele contrata o Bartleby. E o trabalho do Bartleby é ser copista, copiar documentos oficiais. E tudo isso é muito simbólico. Daqui a pouco eu comento sobre essas questões. E os outros 2 funcionários já estão com esse empregador que não é nomeado, aliás, já estão com ele há muito tempo. E os 2 têm características engraçadas, curiosas. Um não trabalha bem pela manhã.
está sempre irritado, está sempre com problemas. Ele só é eficiente à tarde. Já o outro é o contrário. Pela manhã ele é eficiente, mas à tarde ele fica aborrecido, fica todo atrapalhado, e de maneira que, então, os dois se compensam. E o nosso narrador, aparentemente, é uma pessoa eficaz, mas que ele mesmo diz que ele é um advogado que nunca arrancou aplausos de uma plateia, nunca se dirigiu a um juiz. Ele é aquela pessoa mediana, aquela pessoa medíocre, aquela pessoa normal. O que, para muita gente, é até pior do que ser uma pessoa normal. Se você pega, por exemplo, a Bíblia, se você é cristão, tem lá aquela frase clássica que o Mário Sérgio Cortella vive repetindo. Deus vomitará os mornos. O que é o morno? É aquele que não é nem quente nem frio. É o meio termo. É mais ou menos. É o medíocre. Se você pega também o Carlos Drummond de Andrade, que eu adoro, tem aquele poema que ele fala que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Sem ênfase. Normal. Banal. Simples. Comum. Triste. Então você percebe que esse narrador não é grandes coisas. Ele é uma pessoa sem grandes pretensões. Ele mesmo diz isso. Logo no começo do livro, ele diz que sempre acreditou que a melhor forma de viver é a maneira mais fácil, evitando problemas. Então ele vive a vidinha dele ali, mediana, medíocre, dentro do escritório, fechado. Isso é muito significativo. Daqui a pouco eu vou comentar sobre esses elementos simbólicos desse texto curtíssimo. Aliás, muita gente tem a palavra medíocre como se fosse uma ofensa, algo negativo, o que nem sempre é verdade. Medíocre tem a mesma raiz da palavra médio, mediano. Mesma coisa. É comum, normal. Não tome como ofensa. Muito bem. Ele olha para o Bartleby, julga pela aparência, parece ser uma pessoa de bem, uma pessoa comum, uma pessoa honesta, uma pessoa eficaz. E contrata. E o trabalho do Bartleby é só fazer cópias de documentos oficiais, o que é muito simbólico também. Daqui a pouco eu comento sobre esses aspectos. Contrata. E o Bartleby é uma pessoa muito eficaz. Ele é o primeiro a chegar no trabalho, é o último a sair do trabalho, escreve de manhã, de tarde, de noite, como se tivesse fome pela escrita, fome pelas cópias. Trabalha à luz de velas. Só tem um problema, que o narrador percebe. Parece que o Bartleby não é feliz. Ele faz as coisas mecanicamente. E aí começa aqui os problemas. Um dia comum, normal, o narrador pede para o Bartleby conferir uma cópia. E o Bartleby dá uma resposta curiosa. Ele diz: eu acho melhor não. E o empregador fica meio: eu acho que eu não ouvi direito. Ele está se recusando a fazer o trabalho dele, é isso mesmo? Ô Bartleby, eu pedi para você fazer tal coisa. Eu acho melhor não. Bom, mas como esse nosso narrador, que é um advogado, ele sempre tentou evitar conflitos, evitar dissabores, não sabe o que é dissabor? Vai procurar no dicionário. Tive uma professora que sempre dizia assim: gente, vamos evitar dissabores. Então, como ele evita dissabores, ele pede para outra pessoa fazer. Mas, a partir daqui, o Bartleby começa sempre a se recusar a fazer qualquer coisa. Bartleby, pega aquele negócio para mim. Eu acho melhor não. Bartleby, escreve isso aqui. Acho melhor não. E aí o narrador, que também é o personagem, que também é o empregador, um advogado, ele fica: não estou entendendo esse cara. E isso é uma situação absurda, no sentido que depois viria a ser mais trabalhado por Albert Camus, grande escritor, prêmio Nobel de Literatura. Uma hora eu vou trazer vídeos sobre o Camus aqui, hein? O absurdo no sentido de que falta lógica. Por que não faz? Ele também não explica. Ele só se recusa a fazer. Aliás, o próprio Camus tem um livro de ensaios que eu ganhei da minha professora Zoraide, a maior conhecedora de língua portuguesa que eu já conheci, um livro chamado O Homem Revoltado, em que lá o Albert Camus ele vai fazer vários ensaios, várias reflexões sobre como a negação é uma forma de afirmação, que é o que a gente vai ver aqui. E o Bartleby fica se recusando a fazer as coisas. E agora eu vou começar a comentar sobre os elementos simbólicos.
Por quê? A começar pelo título. Bartleby, o escrivão. Ou seja, ele é uma pessoa que apenas faz cópias, como eu havia mencionado. Ou seja, ele não tem uma criatividade própria. Ele só copia. Ele não tem uma personalidade. O narrador da história, ele não é nomeado. Ou seja, ele é qualquer um. Ele também não tem uma personalidade. Ele mesmo diz que ele evita criar dissabores. Ele evita conflitos. Ele evita falar com gente acima dele. Ele evita falar para grandes plateias. Ele evita tudo. Ele é quase uma pessoa neutra. Ou ele tenta ser neutro. O subtítulo do livro: Uma história de Wall Street. A Rua do Muro. O que é um muro? O muro é um limite. É um impasse. O muro geralmente é cinza. O que é o cinza? É o meio termo. Não é nem o branco, nem o preto. Aquilo está no meio. Algo sem graça. O Bartleby trabalha mecanicamente, sem felicidade. Os dois outros empregados do nosso narrador, um não trabalha bem à tarde, só pela manhã. O outro não trabalha bem pela manhã, só à tarde. Ou seja, é o meio termo de um lado, é o meio termo do outro. Tudo aqui converge para esse meio termo, para essa neutralidade. E aí aparece o Bartleby, que já é uma pessoa apática por natureza, mas que um dia, sem motivo nenhum, ele se rebela. Ele se recusa a fazer. E isso causa um estranhamento, não apenas em nós, que não entendemos os motivos dele. Ele não explica por que ele não faz as coisas. No narrador, nos personagens, em tudo. Por quê? O mundo, ele segue, de certa maneira, uma lógica, às vezes implícita. Às vezes uma lógica que nós não entendemos. Mas ele segue uma rotina, algo repetidamente. Mas quando aparece um personagem que rompe com isso, a ordem vira uma desordem. E aqui começam os conflitos. Começam os conflitos e as nossas interpretações sobre eles também. Bem, é descrito que o Bartleby, quando trabalhava, ficava de frente para uma janela. O que é a janela? Qual que é a metáfora da janela? A janela é uma porta de fuga, uma válvula de escape. Mas a janela do Bartleby dava de frente com um muro. O muro de Wall Street. O muro que significa um impedimento. O muro que nos fecha. E o Bartleby ficava lá, olhando para o muro. Ele se recusava a fazer as coisas e ficava olhando para o muro. O muro que, aliás, impedia até mesmo a passagem da luz. O narrador fala que o escritório dele tinha um problema. Ele era desprovido daquilo que pintores chamam de vida, a própria luz. Triste lugar esse. Um local desprovido de luz, desprovido de vida. Um local, então, que, de certa forma, é morto. Está morto. E as pessoas estão ali, enclausuradas, presas, fazendo trabalho. Trabalho que elas não gostam. Um fica irritado pela manhã, o outro fica irritado pela tarde. O outro faz as coisas de maneira mecânica. O outro procura fazer o mais fácil, sem evitar problemas, sem procurar algo melhor. Que lugar é esse? Que sociedade é essa? Wall Street. E os problemas vão se agravando. Por quê? O Bartleby não quer fazer mais nada. O narrador, como ele quer evitar problemas, mas tem que ter cuidado também, porque ele está narrando em primeira pessoa. Ele está contando os fatos de acordo com como ele quer contar, ou como ele consegue contar. Mas é a maneira dele. O narrador, ele não quer entrar em conflito com o Bartleby, ele sente sim pena do Bartleby. Ele fala, ele deve estar passando por algum problema, não é possível. E ele começa a investigar, e ele vê que o Bartleby, ele, por exemplo, não sai para lugar nenhum. O Bartleby, ele recebe o salário dele, mas ele não gasta, ele vive à base de pão de mel. Ele não compra outra coisa. Oferecem pão de mel para ele, ele compra. Então a gente também tem esse personagem, o Bartleby curioso, que aceita qualquer coisa que dão para ele, exceto o trabalho. Mas por que será que ele se recusa ao trabalho? Será que ele se acha superior ao trabalho que ele exerce? Será que ele está cansado do trabalho? Por que será? Não é explicado. Então aqui cabe a interpretação de cada um. Por isso que essa é uma novelinha genial. Bom, e a história dá prosseguimento. Um dia, o protagonista está saindo na rua num fim de semana e ele fala, eu vou dar uma passadinha lá no meu escritório.
ele fala até assim, que ele tem algumas chaves. Uma fica com ele, a outra fica com um outro personagem. Existe uma terceira chave que ele nem sabe com quem fica. E é curioso isso. Isso aqui me lembra o Euclides da Cunha, no Sertões, em que ele vai falar que as pessoas que trabalham na fazenda, muitas vezes, nem conhecem quem é o patrão delas. Acontece isso até hoje, nas nossas firmas, nas nossas empresas. Nós não conhecemos quem é que está lá no topo da pirâmide. Nós apenas recebemos ordens. O que me lembra, por sua vez, Franz Kafka. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre o Kafka. Kafka que foi muito influenciado por essa história do Herman Melville. Bom, uma hora depois eu abordo o Kafka também. E ele vai para o escritório dele, e aí, quando ele tenta abrir, ele sente uma pessoa... ele sente uma pessoa fechar na porta por dentro. Ele fala, quem tá aí? E ele descobre que é o Bartleby. Ele fala, Bartleby, o que você está fazendo aí? Eu acho melhor não falar. Estou ocupado, volte depois. Fala, não, não é possível. O Bartleby passou dos limites, né? O Bartleby aparece assim na brecha da porta com uma roupa muito velha. Ele descobre que o Bartleby, na verdade, estava morando dentro do escritório, à base de pão de mel. Gente, isso aqui é uma história muito engraçada também. Tem uns diálogos muito engraçados. Depois vou ler um aqui. Ele fala, volte daqui a pouco, enquanto eu termino o que eu estou fazendo. E aí ele vai dar uma volta, o narrador, e é muito significativa essa passagem. Ele vai dar uma volta e ele escuta uma pessoa falando assim. Quer dizer, o narrador ele está pensando, mas será possível que o Bartleby não vai sair do escritório? E aí ele escuta uma pessoa falando na rua assim, eu aposto que ele não sai. E aí o narrador fala, pois eu aposto que ele vai sair sim e já tira o dinheiro. E aí é que ele percebe que, na verdade, essa pessoa com quem ele está falando, ele nem conhece. Ele está fora de contexto. Essa pessoa que falou, eu aposto que ele não sai, está falando de um candidato, porque era dia de eleição, dia de votação. Ele estava falando de um candidato lá. Então aqui a gente percebe como que os problemas do trabalho são carregados para a nossa vida particular, de maneira que muitas vezes a gente fica até misturando coisas que não tem nada a ver. Bom, acontece que o narrador fala pro Bartleby, Bartleby, olha, você precisa voltar a trabalhar. Você promete que vai ser sensato? E é muito importante essa parte. Você promete que dentro de 1 ou 2 dias você vai voltar a ser sensato? E o Bartleby responde, eu acho melhor não ser sensato. Isso é muito impactante, porque o que é ser sensato? Obedecer regras? Obedecer ordens? Ordens às vezes sem sentidos, mas que são mandadas hierarquicamente e você apenas obedece? Seguir costumes, tradições, o que se espera de você? Porque se for isso, porque se for seguir, de certa maneira, essa loucura que muita gente, por também carregar um pouco dessa loucura, acaba pensando que é uma coisa normal, porque se for isso, às vezes é melhor recusarmos. Bom, não é o Bartleby que diz isso. O Bartleby só diz, eu acho melhor não ser sensato. Porque se a sensatez for parte dessa loucura, então eu prefiro seguir esse outro caminho. O que me lembra, por sua vez, sempre ele, Friedrich Nietzsche, em que ele tem um aforismo que diz assim, e aqueles que foram vistos dançando foram chamados de loucos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Claro que isso pode ser interpretado de 2 maneiras, dos 2 lados, de quem acusa e de quem dança. Quem acusa está ouvindo uma música, mas que música é essa? A música comum? A música que todos ouvem? E quem está dançando está ouvindo uma outra música, mas está dançando. É uma coisa bela, uma coisa artística, uma coisa mais elevada, uma coisa que poucos, uma música que poucos escutam. Isso me lembra também o Bartleby. Por que que ele decidiu não fazer essas coisas? Decidiu não fazer nada.
E o nosso narrador fala, olha Bartleby, é o seguinte, eu vou te dar um dinheiro para você voltar para sua casa, você está sendo despedido, você precisa sair daqui. E o Bartleby se recusa. Eu acho melhor não sair daqui não. E ele recusa o dinheiro também. O que mostra que ele não queria um salário melhor. Ele não queria dinheiro a mais. Ele queria algo que ninguém entendia o que. Mas ele também não explicava. E a gente pensa, por que ele não explicava? Será porque ele não conseguia explicar o que é que ele queria? Tem um diálogo aqui em que o narrador fala, o que é que você quer trabalhar? Você quer trabalhar viajando? Não, eu não quero trabalhar viajando não. Mas eu não sou exigente. Eu quero estabilidade. Ora, mas o trabalho dele era estável. Você quer trabalhar conversando com as pessoas na rua? Não, não quero esse tipo de trabalho também. Você quer trabalhar numa mercearia? Não, também não. Você quer trabalhar com o quê? Eu prefiro não falar. Então a coisa vai tomando um rumo muito maior, de maneira que o nosso narrador fala, olha, se você não quer sair daqui, você não quer trabalhar, então nós vamos sair daqui. E ele pega as coisas dele e vai trabalhar em outro escritório, sem avisar o Bartleby onde é que ele está trabalhando. Ele pensa que se livrou do problema. Até que um dia chega uma pessoa desconhecida no novo escritório dele e fala, olha, o escritório lá que eu comprei do senhor, tem uma pessoa lá. Tem uma pessoa lá que não quer sair. Não quer sair, tudo ele fala que prefere que não. Ele está dando problema para os inquilinos. Alguma coisa precisa ser feita. E aí o nosso narrador fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Esse cara não é um parente meu, não é um empregado, eu não me responsabilizo por ele. Mas quem é esse cara? O outro pergunta. Mas ele vai lá, o nosso narrador, porque ele é uma boa pessoa, mas pelo menos ele diz que é uma boa pessoa, e fala, Bartleby, o que você está fazendo parado aí no corrimão? Ah, eu estou parado no corrimão. Bartleby, olha, das duas uma. Ou você faz alguma coisa, ou alguma coisa tem que ser feita sobre você. Eu não vou falar como termina a história, mas existem alguns acontecimentos a mais além daqui, além desse ponto, mas que eu vou deixar para você ler. É uma história curtíssima, tem menos de 50 páginas, é muito instigante, interessante, reflexiva, crítica, né, de certa maneira, e que eu recomendo bastante. E por que é uma obra reflexiva, instigante e crítica? E ao mesmo tempo muito bem escrita. Muito bem escrita porque, através da narrativa, ela não revela tudo o que pretende, mas deixa rastros para que você, se ler atentamente, perceba certas nuances, certas frases sublimes que demonstram muito sobre aquele contexto e sobre o próprio narrador, que é um advogado. Ele tenta te convencer de que o que ele está dizendo é verdade. Então ele se vende como uma pessoa boa, né, que paga lá pro Bartleby, olha Bartleby, toma um dinheiro para você voltar para sua casa. Ele fica compadecido do Bartleby quando o Bartleby é mal visto pelos novos inquilinos daquele prédio, ele vai atrás. Depois acontecem outras coisas com o Bartleby e ele vai atrás, sempre tentando ajudar. Mas se a gente pega lá no começo, primeiro que ele já julga a aparência do Bartleby. Depois que ele coloca o Bartleby para trabalhar do lado dele, como se ele estivesse vigiando. Depois ele coloca o Bartleby de frente para um muro. Parece que o Bartleby está de castigo. Ele também fala que o próprio ambiente não tem luz, é desprovido de vida. Ou seja, é um local insalubre. O Bartleby trabalha de manhã, de tarde, de noite, sem reclamar. E por mais que ele não pareça feliz, o nosso narrador não reclama. Não tenta melhorar a vida do Bartleby. Por quê? Porque ele está fazendo o que é para fazer. Então parece que o Bartleby está numa situação semelhante a uma escravidão moderna. Quanto que o Bartleby recebe? Eu não lembro se é mencionado aqui, mas certamente é pouco. Não é muito. E aí tem uma passagem aqui que é muito significativa.
o nosso narrador, ele tenta se desvencilhar do Bartleby, porque ele fala, não quer trabalhar, não quer sair do escritório, eu vou para outro, porque é perigoso. O Bartleby é perigoso. Por mais que ele seja essa pessoa passiva. Porque, já pensou? Acontece alguma coisa comigo, eu morro, mas o Bartleby está lá no escritório, e o Bartleby, de alguma maneira, herda o escritório, herda o que era meu. Já pensou? O Bartleby que não fez nada? O Bartleby que trabalhou pouco? Ora, mas foi dito que o Bartleby trabalhava até demais. Então, na verdade, o que nós temos aqui? Um narrador que tem medo das situações possíveis, futuras, sobre a relação deles. Na verdade, quem é esse narrador? Um narrador que sempre foi mediano, medíocre, que evitava conflitos. Esse narrador, ele na verdade tem medo do Bartleby, porque o Bartleby é livre de verdade. Quer dizer, pelo menos o Bartleby tenta ser livre. O Bartleby se recusa. O Bartleby fala, prefiro não fazer, e não faz. O Bartleby acaba influenciando os outros dois. Que um não trabalha bem à tarde, o outro não trabalha bem amanhã. Eles começam, pelo menos, a falar frases que começam com acho melhor. Nem sempre acho melhor não, mas eu acho melhor fazer de outra maneira. O Bartleby começa a influenciar os outros. E ele, nosso narrador, fica meio inseguro com isso. E aí a gente pode pensar no Bartleby também como a própria metáfora do muro. Ele que vivia de frente para o muro, e aqui eu lembro sempre dele, Friedrich Nietzsche, cuidado a olhar demais para um abismo, que o abismo olha de volta para você. Ele que ficava de frente para aquela parede, para aquele muro, querendo superá-la, não o muro de Wall Street, mas a metáfora, querendo superar aquela vida mediana, medíocre, fechada, insalubre, sem luz. E ele, conforme foi se recusando a fazer qualquer coisa, também foi se tornando um muro para as outras pessoas. Um muro que devia ser superado, devia ser quebrado, devia ser contornado, que é o que o narrador tenta fazer em alguns momentos aqui. Então a gente pode pensar nisso também. E o quanto várias pessoas ao nosso redor são muros também. Muros que a gente, às vezes, tenta superar, tende a superar. Mas às vezes, infelizmente, tentamos quebrar. E quantas vezes também somos muros para os outros, somos fechados em nós mesmos. Podemos pensar nisso também. Quem era Bartleby, o escrivão? Por que ele se recusou a fazer as coisas? Ele por acaso tinha um ideal maior? Um ideal contra aquele trabalho? Contra o trabalho como um todo? O trabalho capitalista? Ele era um anarquista? Ele era um socialista? Quem era Bartleby? Bem, isso aí fica para quem lê e para quem quiser refletir sobre essa história. Recomendo muito Bartleby, o Escrivão, de Herman Melville, grande escritor, autor de Moby Dick, que aliás eu ainda não tenho, um clássico universal, um catatal. Sobre a edição do livro, esta minha edição é da extinta Kozak Naif, que eu já mencionei aqui no vídeo que eu fiz sobre cartas de amor no Dia dos Namorados. Lá eu trouxe um livro, que na verdade é uma carta, de André Gorz, grande escritor, jornalista francês, para sua mulher. E aquele livro ele tem o formato de uma carta. Já esse aqui, que fala sobre o muro de Wall Street, ele tem várias páginas que são pintadas de cinza. E que, quando o livro era novo, eu comprei usado, aliás, comprei aqui no sebo da nossa cidade, Ribeirão Pires, o sebo Império dos Livros. Recomendo muito que quem mora aqui na região vá lá, porque os preços são acessíveis, a dona também é sempre muito atenciosa, recomendo bastante. Sempre vou lá, sou um frequentador assíduo. E eu comprei esse livro usado, mas quem comprou novo, aqui tem uma costura. O livro você tinha que ir rasgando com uma reguinha, que vinha aqui, aliás não está aqui, mas até pouco tempo atrás estava, caiu em algum lugar. E aí as páginas vinham coladas, você tinha que ir cortando para descobrir a história. Assim como o próprio Bartleby, que a gente vai conhecendo aos poucos. Então, muito interessante. Essa edição está, obviamente, esgotada, mas hoje em dia o livro é publicado, se eu não me engano, pela Record.
ou pela autêntica. Vou conferir e eu sempre coloco aqui na descrição do vídeo os links para quem tem interesse. Não ganho nada com isso, porque não tenho parceria com nenhum site, porque o canal é pequenininho. Por que é pequenininho? Porque você não está compartilhando os vídeos, porque você não está curtindo os vídeos, porque você não está vendo os vídeos. Muito bem. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Uma história curiosa, Bartleby, o Escrivão, um livro que dá para ser lido em um dia. Eu mesmo li em um dia, na verdade li em uma tarde. Livro bem curtinho, linguagem muito acessível. Gostei e recomendo bastante. Bem, eu não quis contar qual o final da história, mas eu devo dizer que é um final impactante, um final reflexivo, um final que nos faz pensar em qual que é o preço da recusa, qual que é o preço da negação, qual que é o preço da liberdade em dizer não. Bem, fica aí para quem ler. Essa foi a recomendação de hoje, espero que tenham gostado, espero que o vídeo tenha ficado minimamente curto. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Para. Na verdade eu esqueci de dizer, se você gostou do vídeo, curta, comente, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. Agora sim, muito obrigado e até a próxima. Como é que é? Você acha melhor que os meus vídeos sejam mais curtos? Olha, eu, Carlos Siqueira, que sou o dono do canal, eu acho melhor não. O quê? Se os vídeos não forem mais curtos, você vai parar de ver, vai parar de participar. Ora, quem é você? Você é igual narrador aqui, não nomeado, mas lá ele era patrão. Aqui você é empregado. Olha, eu acho melhor você ficar pianinho. O que? Você acha melhor não?